3. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, então, voltando, faze ou traze a sua oferta. Presta atenção, nós temos aqui um excelente texto que pode te ajudar e muito. Para isso eu gostaria da sua atenção, eu não vou me demorar, eu quero pregar uma palavra bem rápida, mas bem pontual. Eu acredito que existem alguns textos na Bíblia que nos levam a certas atitudes. E eu acredito que existem certas atitudes que são divisores de águas para nós. São atitudes que, se tomarmos, elas transformam completamente a nossa vida. Elas têm a capacidade de trazer um transtorno, uma mudança radical em nossa vida. E talvez muitas pessoas não conseguem ver essas mudanças expressivas, profundas, radicais, porque elas têm dificuldade de tomar essas decisões. Elas têm dificuldade de manifestar tais atos. E essa noite eu vou pregar algo que, se o Espírito de Deus conceder graça a você, e você cumprir o que essa mensagem propõe, isso também vai mudar, vai transformar a sua vida. Só que o contrário também é verdade. Se você continuar na passividade diante da mensagem, do que a palavra de Deus ordena, você não vai ver progresso nenhum. Eu vou falar sobre uma palavra bem curta e bem importante: perdão. O perdão. Você pergunta, por que eu estou tendo dificuldade em N áreas da minha vida? Uma das respostas pode ser a falta de perdão. A falta de perdoar. Liberar perdão. Essa pode ser uma das causas. Talvez você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você frequenta os cultos, você clama, você chora, você tenta, você sobe paredes, você arranca os cabelos da cabeça, você implora, você rasteja, e nada, nem um sinal, nem um vestígio da graça, da ação de Deus. E você se pergunta, o que está acontecendo? Pois eu estou te dando a resposta agora. Mágoa, rancor, ressentimento, vingança, feridas, traumas, que não foram resolvidos mediante o perdão. E o que tem de pessoa dentro de igreja, congregando, levantando a mão na hora do louvor, cantando, chorando, comendo Bíblia, mas que não libera perdão, não está escrito. Que não perdoa, não está escrito. A pessoa que não perdoa, ela não tem ideia do mal que ela causa para ela própria. Deixar de perdoar é você nutrir um ódio pelo outro, querer fazer o mal pelo outro. Porque a falta de perdão não faz mal a quem você não perdoa, faz mal a si próprio, a você próprio. Então a pessoa que não perdoa, ela tem uma série de áreas comprometidas. A falta de perdão adoece, deixa a alma doente, deixa as emoções doentes, deixa o físico doente, compromete as emoções, compromete a psique, compromete o físico, compromete o coração. Falta de perdão adoece. Falta de perdão faz a pessoa minguar, secar, se esvair, não ter forças. A falta de perdão deixa a pessoa assim.
emperrada. Quem não perdoa não avança na vida. Quem não perdoa está travado, acorrentado, amarrado, preso, não rompe, não avança, não prospera, está num claustro, num calabouço, numa tumba, e não vai sair de lá. Pessoa que não perdoa está sem alegria, a pessoa infeliz, depressiva, triste, pessimista, rancorosa, fria. A pessoa que não perdoa, a falta de perdão, impede sua comunhão com Deus. Quem não perdoa não tem comunhão com Deus. Quem não perdoa, o Espírito Santo não visita. Não adianta orar. Pode orar, pode clamar, Deus não está lá no teu quarto. Deus não está com você. Porque a falta de perdão bloqueia a ação de Deus. A pessoa está sem comunhão com Deus. Isso é muito grave. A falta de perdão me impede de receber o perdão de Deus. A Bíblia fala. Você quer consequência mais trágica que essa? Quem aqui não peca? Quem aqui já cometeu os mais diversos pecados? Você já imaginou você ficar sem o perdão deles? E a Bíblia diz que quem não perdoa, não recebe o perdão. Não estou ensinando que a salvação é por obras, nem que o perdão de Deus depende do nosso perdão aos homens. Mas a consequência que nós fomos, a evidência que nós fomos perdoados por Deus, é que nós estamos continuamente perdoando os homens. E eu quero ensinar você sobre isso. É um absurdo uma pessoa se dizer cristão, salvo, cristão em Cristo, crente em Jesus, melhor dizendo, e ela não perdoar, e ela nutrir mágoa, rancor, ressentimento, vingança. Esse negócio da falta de perdão é tão grave, e a pessoa pode atingir um quadro tão grave de enfermidade, que ela pode até morrer. Adoece tanto na alma, que compromete o físico. E ela pode até morrer. Então, à luz desse texto, nós vamos discorrer um pouquinho esse texto, para você aprender sobre a gravidade da falta de perdoar e o dever do perdão. Lembrando que essa palavra aqui, nós não estamos num filme, as cortinas não se levantaram, aqui não é um teatro, eu não estou encenando uma peça, não é um ator hollywoodiano que está dizendo aqui, eu estou apenas proferindo as verdades que Cristo proferiu uma vez. E essas verdades, se elas não forem praticadas, você está se fazendo de bobo. Você está sentando aí enganando a você mesmo. Essas palavras que vão ser pregadas aqui, elas têm que ser praticadas imediatamente, se você quer algum resultado na sua vida. O próprio Jesus disse, Tiago diz, não sejais só ouvintes da palavra, enganando-vos com falsos discursos, mas praticantes. Jesus diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelha o homem insensato, tolo, estúpido, idiota, que edificou sua casa na areia, correram os rios, desceram as chuvas, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua ruína. Vamos ver o que Jesus está nos ensinando aqui no verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar. O que é esse? Qual é o pano de fundo aqui que Jesus está dizendo? Ele está dizendo do templo judeu, do templo judaico. E era comum os israelitas comparecerem até o templo para oferecerem ali sacrifícios. E o sacrifício, os rituais, ocorriam em um processo cultico. O que é um processo cultico? Durante, no processo, no andamento do culto. Então Jesus está dizendo assim, portanto, quando trouxeres a tua oferta ao altar, quando vieres com a tua oferta para participardes do culto, trazendo para nós, ele está ensinando sobre o culto.
quando vierdes até a igreja, ao salão, ao templo, para cultuar a Deus, quando comparecerdes perante mim em culto. E o que compreende o culto? Ele está falando aqui do momento de culto, que não se limita apenas aqui à congregação. Quando você está no quarto fechado e lê Bíblia e ora, é um culto. Quando você está em casa com 2, 3 conversando de Deus, cantando louvor, é um culto. Ou seja, o tempo todo, quando você está em oração e comunhão, você está cultuando a Deus. Então, ele está dizendo, quando vierdes, portanto, quando vierdes e comparecerdes no culto. E o que nós temos? Quais são os elementos de culto? O que se faz num culto? Como se cultua a Deus? Com oração, com jejum, com meditação da palavra, com louvor, com adoração e com súplicas. Ok? É aí que ele está dizendo. É sobre isso que ele está dizendo. Nesse momento, no momento de comunhão comigo, no momento da adoração do Deus vivo, no momento de trazer a sua oferta voluntária, no momento de apresentar seus jejuns a Deus, no momento de suplicardes a Deus, no momento de meditação das Escrituras, no momento de levantar as mãos aos céus, chorar, cantar, invocar a Deus, no seu culto diário, no seu culto no lar, na sua devoção diária, no quarto, na rua, onde você tem um momento. Ele está dizendo, neste momento vocês devem prestar atenção em algo. Nesse momento vocês devem aprender algo. O quê? Vamos continuar, verso 2. Verso 23. E pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ao vierdes ao culto, e ali te lembrares de que teu irmão tem uma coisa contra ti. Tá. E se te lembrares do que teu irmão tem uma coisa contra ti. Se nesse momento, durante sua rotina, quando você estiver prestes a oferecer esse culto, ou no momento de culto, então no seu coração, na sua mente, você se recordar que você tem uma desavença com alguém, que você ofendeu alguém, que você magoou alguém, que você feriu alguém, ou se você lembrar que você tem uma barreira com alguém, um obstáculo com alguém, uma intriga com alguém, se você brigou com alguém, Jesus está dizendo, se a sua consciência te condenar, se a sua consciência trazer à tona uma barreira com alguém, um bloqueio com alguém, uma ofensa, seja aquela que você tenha feito ou recebido, mas que por causa dessa ofensa, dessa ferida, houve um bloqueio entre você, houve uma desavença, uma mágoa entre vocês. Se ao oferecer, você nota que tem pessoas que não olham na tua cara, pessoas que você nutriu sentimento de ódio, de vingança, enfim, pessoas que estão intrigadas. 24, o que ele fala? Deixa perante o altar a tua oferta. Opa! Deixa ali a tua oferta. Por que ele fala, deixa ali a tua oferta? Deixa ali a tua oferta significa o quê? Escuta o que eu vou falar. O que eu falei que é? Quando vieres para oferecer a tua oferta no altar. O que isso quer dizer? É um culto. Quando vierdes em adoração e louvor a mim, em um culto. O que tem nos elementos de culto? Louvor, adoração, leitura da palavra, devoção, jejum. Tudo que você devota a Deus. E quando você estiver nesse período e se lembrar que tem um bloqueio, uma barreira, sabe o que Jesus está dizendo? Não ore. Não levante a mão. Não jejue.
não oferte. Não. Por quê? Porque eu não vou receber. Eu não vou ouvir a oração de ninguém. Eu não vou receber o jejum de ninguém. Não levanta essas mãos para mim, porque eu não vou receber o seu louvor. Ele está falando isso. Só isso que ele está ensinando aqui. Jesus ensina que o culto, escuta, perde o seu valor se estamos em desarmonia com os nossos semelhantes. Deus não aceita esse culto. Não sou eu que estou falando, está aqui. Jesus que está falando. Aquele povão vindo com as ofertas, todos engraçadinhos, empolgadinhos. Gente, culto para mim não é o externo. Eu não quero esse bezerro aí, esse novilho aí. Culto para mim não é seus gritos. Culto para mim não é seu louvor, sua entonação vocal. Culto para mim não é o seu envelope gordo, cheio de dinheiro. Culto para mim não é você ficar 10 dias sem comer. Culto para mim é um coração quebrantado. Culto para mim é um coração contrito. Culto para mim é uma consciência limpa. É um coração limpo. Culto para mim é alguém reto, que não tem bloqueios nem barreiras. Isso é culto. Vou ler mais uma vez. Jesus ensina que o culto perde o seu valor. Meu querido, você não está na igreja católica não, meu filho. Lá você não vai ouvir isso. O que é lá? A pessoa faz o que quer da vida a semana inteira, se extrapola, se inunda numa fossa de iniquidade, vai lá, Pai Nossa, Maria, vela, santa, aleluia, glória a Deus, e vai embora. E tem gente dentro da igreja evangélica assim. Tem gente na igreja evangélica assim. Mente, quebra o pau, rouba, xinga, fornica, aí vem, levanta a mão, dá oferta, lê, chora. Deus está dizendo, isso não tem valor nenhum para mim. Aqui, ó. Aqui, ó. Não anda na casa de fulano, nem de ciclano, não perdoa Beltrano, tem mágoa com outro, e outro, e outro, e outro. Mas está levantando a mão. Está dizendo, está indo. Ele dizendo, para. Pode parar. Eu não quero. Perde o seu valor. Aí ele diz assim, presta atenção. Deixa ali diante do altar a tua oferta. Por que ele diz assim, deixa ali diante do altar a tua oferta? Ele está dizendo, esse culto é vão. Querido, tem palavra, é uma das palavras mais agressivas da Bíblia. Curtinha, já não dá muita bola. Vão. Vãs repetições. Vãs orações. Vã glória. É coisa que Deus rejeita. Que Deus não gosta. É vão. Ou seja, é inútil. Serve para nada. Então Deus está dizendo que fazer estas coisas, nutrindo ódio por alguém, ressentimento por alguém, mágoa por alguém, bloqueios e barreiras, é um culto vão, é um louvor vão, é um jejum vão, é uma meditação vã, é uma oração, súplica, choro vão. E se, agora você está entendendo porque eu falei que é um bloqueio que bloqueia todas as áreas? Porque o que compreende um culto ser vão? Uma oração ser vã, um jejum ser vão, uma petição ser vã. Como que alguém consegue ser abençoado? Se todas essas áreas da vida dele estão bloqueadas. Ele não vai conseguir se fortalecer contra o pecado, porque Deus não está atendendo a oração dele para ser fortalecido contra o pecado. Ele não vai conseguir ganhar uma alma, porque Deus não vai dar graça a ele para ele fazer isso, porque ele não liberou o perdão. Ele não vai conseguir se desvencilhar de nada. Começa a emperrar toda a vida dele, porque Deus não ouve oração, não aceita jejum, não quer o culto dele, não quer a meditação dele, não quer que ele levante a mão, ele quer que ele perdoa. Só isso. E ele quer fazer todas as outras coisas, mas não quer perdoar. Isso é muito grave.
deixa ali o altar. Não recebe, não responde oração. Vamos entender por que ele está mandando deixar ali, no altar. O judeu, quando ia ao templo, ele trazia o seu animal para sacrificar. O que era esse animal? Era um animal que era entregue como oferta pelo seu pecado. Em Levítico, a Bíblia menciona de uma oferta pela culpa. Então o judeu trazia o animal e entregava nas mãos do sumo sacerdote. O sumo sacerdote oferecia no altar este sacrifício. Qual era o desejo do ofertante? Que os seus pecados fossem expiados mediante aquele sacrifício. E ele recebesse o perdão de Deus. Então, ou seja, o penitente, o judeu, estava indo no culto, no templo, oferecendo o sacrifício na esperança de receber o perdão de Deus. E por que Jesus vai e deixa aí o sacrifício? E vai lá e perdoa, reconcilia primeiro? Porque Jesus estava ensinando assim: antes de vocês virem à minha casa receber o perdão do meu Pai, vão primeiro e perdoem quem vocês ofenderam. É isso que ele está dizendo. Antes de vir receber o meu perdão, vai perdoar primeiro. Pois se não perdoardes o teu próximo, eu também não te perdoarei. Não é esse o propósito do sacrifício? Só tinha esse, não tinha outro propósito. Cobrir pecados, receber perdão mediante um sacrifício animal. Ou seja, quem vinha estava na expectativa de receber perdão de Deus através do animal. Jesus deixa lá. Como é que você tem a ousadia de vir aqui me pedir perdão? Pedir para que eu te conceda perdão, se você não está concedendo perdão? Você já imaginou que coisa forte? Quantos estão entendendo? Diz amém. Então está dizendo isso. Vocês vieram aqui me pedir perdão, mas vocês mesmos não perdoam. Você entendeu o que o texto está dizendo? Quem está dizendo isso que é o maior homem que pisou na terra? É Jesus. São leis fundamentais para uma geração carregada de rancor, carregada de ressentimento. Não adianta sair daqui e tomar um chazinho achando que nada aconteceu. Você sabe que tem problemas e você tem que resolver isso. Isso aqui é meu filho. Não ia ler agora não, mas Mateus 6:15 diz: se porém vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas. Achando que isso aqui é brinquedo? É gravíssimo. A base dessa ideia, ventilador num frio desse, hein? A base dessa ideia, escuta, olha aqui, essa aqui pega crente urso, olha lá, ó, vai pegar você, vai. 1 João 4,20, é só ler. Tem versículo que a gente quer desviar da Bíblia de vez em quando, porque baixa até pressão. Olha lá, 1 João 4,20 diz assim, ó, escuta, se alguém diz, eu amo a Deus, conhece crente assim? Eu amo Deus. É o cara. Se tivesse na época de Jesus, Jesus ia se impressionar com a piedade dele. Falsa, mas ia impressionar, de tanto falso que ia ser. Se alguém diz, eu amo a Deus. Já viu que as pessoas, minha vida é Deus, eu amo Deus, é tudo Deus, é Deus o dia inteiro. Nosso Deus, ela ama Deus. Mas se alguém diz, eu amo a Deus,
e odeia seu irmão é mentiroso. Mentiroso. Se ama Deus, mas não olha na cara do outro, mentiroso. Se ama Deus, mas não perdoa os outros, mentiroso. Mentiroso, mentira. Os fariseus faziam isso. Amamos Deus, amamos Moisés, amamos a lei, mas odeia qualquer um. Odeia publicano, odeia pecador, odeia prostituta, odeia leproso. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu ou vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? Ou seja, a prova do meu amor por Deus é que eu amo meu irmão. E detalhe, não é essa moça cheirosa que está do seu lado aí, não. Não é a sua mãe que faz sopinha e que a coisa... É amar quem não merece ser amado. É amar os traidores. É amar os covardes. É amar os bandidos. Se alguém... Olha o que João está dizendo. Pois quem não ama seu irmão, a qual vê, como é que pode amar a Deus que não vê? Uma pessoa não pode amar a Deus sem amar primeiro o seu irmão. 1 João 3,15, olha, qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vocês sabem que nenhum homicida tem vida eterna, permanecendo nele. O homem que verdadeiramente adora a Deus não pode ao mesmo tempo ter barreira com outros homens. Deus não aceitaria o culto do indivíduo que guardasse ódio no coração, ódio contra uma criatura feita por Deus. É isso que ele está tratando. O que esse texto de João tem a ver com aquele lá de Mateus? Ele está falando da oferta e da reconciliação. Se alguém dizer eu amo a Deus e odeia seu irmão, quem que odeia o irmão? Quem não perdoa o irmão. Exatamente esse é o paralelo. Aquele que odeia é aquele que não libera perdão. Então ele não ama a Deus coisa nenhuma. É mentira. Fachada. Sabe por quê? Eu fico pensando, eles amam a Deus. Fala para mim, qual uma vez você tomou um chá com Deus? Você pegou na mão de Deus? Você viu o olho dele? Então cadê ele? Como é que eu vou amar ele? Eu não estou vendo ele. Agora me responde, porque você é um homem inteligente. Em qual criatura Deus mais se manifesta? No homem. Quer amar Deus, Marcelo? Ama Dedé. Deus está aí, ó. Quer amar Deus? Ama que é patrão ruim seu. Deus está lá. Quem foi feito em imagem e semelhança de Deus? A vaca? O boi? O homem. Deus se manifesta nos homens. É nos homens. Ah, eu amo Deus. Ama a fumaça. Amo Deus. Amo a energia, o calor, a luz. Esse tipo de coisa não dá trabalho. Eu quero ver se amar quem dá trabalho. Porque amar exige de nós. Amar exige. 1 Coríntios 13. O amor é benigno, sofredor. Não se porta com injustiça, mas com justiça. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Para que eu vou precisar disso com Deus? Eu preciso esperar Deus? Eu preciso sofrer? Eu preciso suportar? Não. Agora, uma vez que Deus está manifestado nos homens, eu tenho que suportar, ter paciência, ser bom. Aí sim eu estou amando a Deus, porque eu estou amando as criaturas que Ele fez. Romanos 12,18, escuta esse texto. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Escuta esse negócio aqui, Mateus. Para que possamos ter paz com Deus, temos que ter paz com os homens. Você já viu porque você é tribulado, tribulada, perturbada? Não tem paz com Deus, não é isso? Pessoa tribulada. Eu vou te dizer por que você não tem paz com Deus.
Porque você não tem paz com as pessoas. Deus pegou o seu agora, hein? Agora te pegou. Para que possamos ter paz com Deus, temos que ter paz com os homens. Olha que o texto diz. Se for possível, Romanos 12, 18, canônico, divino, soprado por Deus, respirado por Deus. Se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. O que Paulo está ensinando aqui? Está no seu poder tá no seu poder manter a paz naquela casa? Tá, então tem que ter paz. Está na tua mão ter paz com aquele marido, com aquela esposa? Está na minha mão. Então tem que ter paz. A paz depende de você. A paz está nas suas mãos. Suas atitudes podem promover a paz? Podem. Então por que não está promovendo? Olha, no que depender de vós, depende de você, tendes paz com todos os homens. Agora parece que virou um negócio contrário. No que depender de mim, o pau vai comer com todos os homens. Não é assim? Conversa 10 minutos comigo não, que o bicho pega. Que isso? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O que é pacificador? Uma qualidade do crente. Que qualidade é essa? Promotor da paz. Onde ele chega, paz. Se tem uma confusão, ele chega, paz. Se ele está no lugar e começa uma briga, ele, paz. Promotor da paz. Ele chegou, tem paz. Ele falou, paz. Ele abre a boca e promove paz. Ele dá opinião, paz. Harmonia, conforto. De depender de você, tem que ter paz entre você e sua mulher. No que depender de você, tem que ter paz entre você e seus pais. No que depender de você, tem que ter paz onde você está. Perdão. É o que nós estamos dizendo. 1 Pedro 3,7. Agora eu vou falar rapidinho da família e já eu encerro. Olha só o que a falta de perdão faz. Eu vou ler aqui. 1 Pedro 3,7 diz assim: igualmente vós, escuta, igualmente vós, maridos, convivei com vossas esposas no lar, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós seus coerdeiros da graça da vida. Agora lá, para quê? Para que as vossas orações não sejam impedidas. Não, querida, é um dos versículos mais aterrorizantes. Pedro está dizendo aqui que as orações do povo de Deus podem ser bloqueadas, impedidas. Você quer juízo maior que a sua oração ser bloqueada? Como que ela é bloqueada? Aqui está no contexto do matrimônio. Maridos, coabitai com as esposas. Tenham uma vida, convivei com ela. Pedro está ensinando, a relação do casal tem que ser harmoniosa. Porque se ela não for, se tiver barreira entre o casal, bloqueio, ferida, falta de perdão, as orações não são respondidas. Está perdendo o seu tempo. É a mesma coisa que Jesus disse, deixe isso aí no altar e vai e se humilha para esse marido, se humilha para essa esposa e pede perdão, desfaz a barreira, o bloqueio, a ferida, porque senão a oração não é respondida. Você quer juízo para o marido orando 1 ano, 2, 10 e Deus, não estou ouvindo nada. Uma esposa orando 1 ano, 2, 10 e Deus não ouvindo nada. Por quê? Porque ela não se reconcilia. Pastor, é difícil? É. É profundo? É. Dói? Dói. Mas é simples? É. Qual que é a dificuldade de falar assim? Me perdoa? Não, mas quem tem o Espírito de Deus não tem dificuldade de fazer isso, não. Sabe por que quem tem o Espírito de Deus? 1 João diz que é sensível ao pecado. O que quer dizer sensível ao pecado? Uai, eu não vou ter dificuldade de confessar meus pecados, porque o Espírito de Deus
me leva a falar: meu bem, minha filha, meu pai, me perdoa. 1 Pedro 3,7. Agora é para a família. Para que vossas orações não sejam impedidas. Primeiro dentro do contexto do casamento. Aí sabe o que acontece? Brigam, ficam meses sem se falar, não dormem no mesmo quarto, mas estão cada um num quarto orando. E Deus está falando: Senhor, Ele vai reconhecer. Você orar de mostrar para Ele. Minha filha, Deus está lá na Groenlândia, está cuidando de missionário, não está nem perto de você. Abra a porta, vai lá. Meu amor, me perdoa. Mas você fez isso. Fiz. Isso. Fiz. E teve mais isso que você não sabia que eu fiz. Você fez, miserável. Perdão. Para que as vossas orações não sejam impedidas. O que impede a oração do casal? Falta de perdão. Agora com filhos, Colossenses 3,21. Vós pais, não provoqueis a ira, não irritei vossos filhos, para que não percam o ânimo. A palavra aqui, perder o ânimo, compreende que o filho foi ofendido de tal maneira pelo pai, que ele perdeu a motivação, a esperança, ele perdeu o ânimo. Ele está magoado, ele está ferido, ele está atacado. E o que tem que acontecer para esse filho recobrar o ânimo? Sabe por que esse filho perdeu o ânimo? Porque você marcou ele com as suas palavras. Você ofendeu ele, você magoou, você feriu, você acabou com o seu filho. Perdeu o ânimo. Tem um monte de pai que, se fosse em outros países, era processado e preso pelas coisas que fala para os filhos, que faz com os filhos. Está aqui, pais, não provoqueis a ira, é incomodar, irritar, ferir, magoar o filho. Aí o que acontece? O efeito? Perdem o ânimo. Qual a única maneira deles recuperar o ânimo? Filho, perdoa o papai. Filho, perdoa a mamãe. Tem que fazer isso. O perdão vai restituir o ânimo dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Você precisa aprender com os judeus. Os judeus são fantásticos. Um dia um menino voltou de uma escola, tirou uma nota baixa. Pai, tirei vermelho. Meu filho, é que eles não compreendem a sua inteligência. Peça perdão para os seus filhos. Tira esses bloqueios. Meu irmão, é o poder do perdão. Eu estou te apresentando. Olha para o teu filho, olha para o semblante dele. Esse menino tem dificuldade de sorrir. Essa menina tem dificuldade de gesticular. Está cheia de anomalia, de ferida, de açoite, de uma mãe megera, de um pai tirano, violento. Vai crescer o monstro. Vai recuperar esse filho, se humilha, pede perdão. E não adianta pedir perdão e fazer de novo, não. O perdão significa arrependimento, eu não vou fazer mais. Você vai curar essa relação entre você e eles, entre você e seus filhos. É o perdão. Aí Jesus continua. O verso 24b. Vai primeiro e reconcilia-te com o teu irmão. Vai e reconcilia-te com o teu irmão. Presta atenção. A reconciliação com o próximo, o perdão, é mais importante e urgente do que o culto prestado. Pois sem essa reconciliação mediante o perdão, o culto será um culto hipócrita. Quem que eram as pessoas que Jesus chamava de hipócritas?
hipócritas na Bíblia? Quem? Eram as pessoas que mais prestavam culto, os mais religiosos, mas eram hipócritas. Por quê? Porque eles se preocupavam só com os fatores externos da religião. Observa isso, aquilo outro, mas não observava, não se preocupava com o interior. Então Jesus está dizendo, vai, reconcilia-te primeiro. Agora eu volto a pregação para a reconciliação. Aqui Jesus está falando da urgência. Vai, reconcilia-te primeiro. Conserta isso. Tira esse bloqueio. Desfaz essa contenda. Apaga essas feridas. Reconcilia-te. É urgente. Ele está dizendo, vai, ele está dando uma ordem, vai, reconcilia-te, vai, não deixe isso para amanhã. E aquele outro texto diz, reconcilia com o teu inimigo, é esse mesmo aqui, enquanto ele está a caminho com você. Porque pode ser que ele te entregue para o juiz. O que quer dizer a caminho? Não espera ele morrer, não. A caminho é em vida. Não espera essa mãe morrer para perdoar ela, não. Ou para reconciliar, pedir perdão. Não espera esse marido ou essa esposa morrer, não. Vai agora. Ah, pastor, tem uma tataravó que teve problema. Vai atrás dela. Um vizinho, vai atrás dele. Um pai, vai. Um amigo meu que está internado, vai atrás dele. Porque ele vai levantar no dia do julgamento e vai apontar na tua cara. Ele não me perdoou. Eu já vi gente, depois de sermão como esse, pegar ônibus e atravessar os estados, o Brasil, para ir atrás de tia, de pai, de amigo, de anos e décadas que tinha ódio, para ir lá e chegar lá no Nordeste. Fulano, me perdoa, fulano. Fulano, eu perdoo você. Esquece isso aí. Vai, reconcilia-te. Gente que fica remoendo coisas de anos. Jesus, o que é isso? 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos atrás, 8 anos atrás. Meu Deus do céu, resolve isso. Vai, reconcilia-te primeiro, irmão. A única saída nesses casos, perdoar. E vou te dizer mais. Os conceitos da graça, o que é graça? O favor imerecido, benevolente de Deus. Nós vivemos no período da graça. Os conceitos da graça vão muito além dos conceitos da sociedade. Os conceitos da sociedade é assim, eu perdoo dependendo do nível da ofensa. Ó, o cara me deveu aí 5 mil, não dá para perdoar. Ó, fulano aí me traiu, não dá para perdoar. Os conceitos da graça não é assim, não. A igreja não é assim. Como que é os conceitos da graça? Perdoar qualquer pessoa, independente do nível da ofensa. Não é perdoar quem quebrou você, não é perdoar quem faliu. A graça, a Bíblia manda perdoar o assassino da tua filha. Manda perdoar uma traição. Manda perdoar coisas inimagináveis. É o conceito da graça. Perdoar qualquer um, independente do nível da ofensa. É isso que Jesus manda perdoar. É só se for para a parábola dos talentos, a parábola dos denários. Jesus usa uma hipérbole lá para dizer que nós temos que perdoar qualquer um, porque Deus nos perdoou incondicionalmente. Perdoe, gente. Aí termina, então voltando, faz a tua oferta, depois vem e apresenta a tua oferta. O que quer dizer isso? Então vem, depois vem e apresenta a tua oferta. Depois de quê? Depois de reconciliar. Com quem? Com qualquer um que tenha um bloqueio comigo, ou que eu tenha com ele. E como eu me reconcilio com qualquer um que tem bloqueio, ferida, trauma, raiva, ódio, ira, pouco caso,
inimizade. Como que eu reconcilio? Com perdão. Com perdão. Perdoando. Esquecendo. Acabou. Passa uma borracha. Acabou. Aí diz o quê? Depois que eu perdoar, depois vem e apresenta a tua oferta. O que quer dizer isso? Depois vem e desfrute da graça de Deus. Depois vem e desfrute da cura de Deus. Depois vem e desfrute das portas abertas que Deus mesmo vai abrir. É como se ele tivesse, agora você pode vir orar. Agora você pode jejuar. Eu vou receber. Eu vou responder. Eu vou agir. Agora você pode me adorar. Agora você pode me louvar. Não há mais bloqueios. Não há mais barreiras. Não há mais rancor. Não há mais ressentimento. Desfrute da graça de Deus. Isso aqui pode ser um divisor de águas para muita gente. Pode marcar a sua vida depois dessa noite e antes dessa noite. Mediante o perdão. Perdoe quem quer que seja. Em qualquer circunstância que for. Em qualquer nível que seja a ofensa. Perdoe. Pastor, eu não consigo. Recorra à graça de Deus. O poder do Espírito Santo. Ele vai te dar isso. Ele vai te dar isso. Recorra à graça de Deus. Pastor, e se a outra parte não quiser? Você está limpo. Porque o Romanos que eu li diz, se depender de você, tenha paz. A outra parte não quer. Você está livre. Agora, se você é a parte que não quis, você não está livre. Como tem que terminar um culto desse? Senão não tem. Vocês vão me falir, vai me quebrar. Porque aí esse ministério não tem propósito nenhum. Aí. Como que termina? Na prática. Com beijo, com abraço, com carinho, com choro, com misericórdia, com afago, com dizer, fulano, eu te amo. Fulano, esquece daquilo. Passou. Eu te perdoo. Eu esqueci. Deixa isso para lá. Vamos viver. Vamos tocar a vida. Beija. Abraça. Pega no colo. Sente o cheiro, o calor. Quebra esses bloqueios. Vence Satanás essa noite. Assim tem efeito a palavra. Vamos fechar os olhos, vamos orar.